Eu começo perguntando, e a Luiziane Lins vai abandonar a campanha do seu amigo Catânio em Caucaia para vir ajudar na campanha do candidato Evandro Leitão em Fortaleza? Evandro derrotou Luiziane na disputa interna para a indicação do candidato do PT à Fortaleza. E ela saiu deveras magoado dessa disputa interna, porque diz que foi marginalizada pelas principais lideranças estaduais do PT e de pessoas alheias ao próprio PT. A presença de Luiziane no palanque do Evandro Leitão na sexta-feira, no evento no centro de Fortaleza, foi unicamente para atender apelo do presidente Lula, que ia estar, como de fato esteve, nessa concentração de sexta-feira no centro da cidade. E o apelo do Lula foi depois de ouvir o relato dela na noite anterior, quinta-feira, sobre as posições de Camilo e José Guimarães contra ela na disputa interna do partido e nas intervenções que fizeram para que o candidato do PSD em Caucaia, Naomi Amorim, retirasse o esforço que eles fizeram para o MDB retirar o apoio que estavam dando a Catânio na disputa pela prefeitura de Caucaia. Ela não virá fazer campanha para Evandro Leitão, porque a argumentação primeira é de que ela precisa garantir a vitória de Catânio em Caucaia, o que não está sendo fácil, exatamente pela intervenção dos petistas na campanha de lá, querendo derrotá-la, deram musculatura para a candidatura do PSD, com a indicação do candidato a vice-prefeito e a retirada de vários vereadores para apoiarem o Naomi Amorim. Está difícil para ela a eleição em Caucaia, onde o interesse realmente de alguns dos caciques do PT é derrotá-la. Derrotando Catânio, eles entendem que a principal derrota é para Luiziane Lins, mesmo ela tendo fincado bases em Caucaia e ali conseguir alguns milhares de votos para sua reeleição, mantendo-se como a petista ou filiado ao PT que tem pessoalmente o maior número de eleitores na cidade de Fortaleza, juntando com os votos de Caucaia, aqui na região metropolitana, ela continuará sendo a primeira eleitora do PT no Ceará, desbancando José Guimarães, que não tem votos em Fortaleza, e até o próprio Camilo, dependendo do resultado da eleição no segundo turno aqui na capital cearense. E o senador Cid Gomes, porque ele não foi ao comício de Evandro com Lula na última sexta-feira no centro de Fortaleza. Cid não participa da campanha de Evandro por quê? O obstáculo é o próprio Evandro ou o Camilo, ou os dois.
Cid só teve presencialmente num evento de Evandro, a pedido dele. O pedido foi feito publicamente. Notas nas redes sociais e no jornal O Povo diziam que ele tinha ligado para o Cid pedindo para ele participar de um evento. E ele realmente foi, um único evento. E aí fica a indagação. Por que o Cid, que fez questão de aparecer nesta campanha, em vários municípios cearenses, vários, inclusive em alguns deles, disputando para destronar o PT de Camilo Santana, como foi o caso, por exemplo, de Quixadá. Quixadá era uma base histórica do PT, por conta do Hilário Marques, que foi prefeito em mais de uma oportunidade daquele município e lançou nesta eleição a candidatura do seu filho. E o Cid foi para lá para derrotá-lo. E lá já estava o Camilo fazendo campanha para o filho do Hilário, óbvio, do PT, seu amigo. Hilário é um dos mais antigos filiados do PT no estado do Ceará. E Cid foi além do apoio ao atual prefeito, que se reelegeu, o Ricardo Silveira, dizendo para o Ricardo que se ele sofresse alguma ameaça ou algum constrangimento na administração, poderia contar com ele, que governador de estado é para governar para todos os municípios. Entendeu-se com essas palavras dele uma advertência ao governador Elmano de Freitas. Como andou dizendo recentemente, Camilo andou dizendo recentemente, que sua amizade com Cid é inabalável, nós constatamos que não é verdade a sua informação, a sua declaração. Ela está realmente estremecida. Repito, disputaram eleições em vários municípios, fazendo oposição um ao outro. Repito, a partir de Quixadá, um dos berços do PT cearense. Cid passou por lá contestando o discurso de Camilo e derrotando o filho do Hilário Marques. Para reavivar a memória política cearense, repito, estou repetindo muito, é bom enfatizar, o município de Quixadá é o berço do PT no interior cearense. Hilário, e mais ainda, Hilário foi um dos primeiros petistas a assumirem a campanha de Cid Gomes para o governo do estado do Ceará na sua primeira disputa. Hilário hoje ainda mostra uma sequela do resultado da queda de um helicóptero em que ele estava com outros assessores de Cid fazendo o trabalho de percussão, de ser o grupo que preparava a ida do candidato a governador aos municípios. Numa dessas viagens, logo no início da campanha, o helicóptero caiu e ele ficou com a sequela até hoje. Isso foi na primeira candidatura de Cid ao governo do estado. Ele tem um defeito na perna por conta desse desastre. E mesmo assim, com Hilário, pai do candidato, Camilo, o grande amigo de Cid,
o Cid esteve lá, em Quixadá, para derrotar o filho do Hilário e o candidato do Camilo Santana. Os petistas de Fortaleza criticam a adesão de Roberto Cláudio à candidatura de André Fernandes, assim como os petistas de Caucaia condenam a adesão da deputada Emília Pessoa à candidatura de Naomi Amorim, pois eles queriam que ela, lá em Caucaia, ficasse com o Catânio. Bonito, bonito isso. O PT trata muito mal aos seus adversários. Trata muito mal aos seus adversários. Depois quer contar com eles. No caso de Caucaia, como nós comentamos aqui na semana passada, a frustração é maior pelo fato de a deputada Emília Pessoa ter dito não ao governador Eumano de Freitas. Ela disse pessoalmente ao governador, numa audiência que o governador a chamou. E ao prefeito, ela disse também não ao prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, um parente e muito amigo dela. E Roberto Pessoa é um dos neopetistas. O PT desmoralizou a sua principal liderança em Maracanaú, o deputado Júlio César, ou o Julinho do Camilo, como ele se apresentou numa das disputas pela prefeitura daquele município. Desmoralizou para ficar com o Roberto Pessoa. E mais ainda, o PT obrigou a Júlio César a ir para o palanque do Roberto Pessoa, acabando com sua liderança política no município. O vereador de Fortaleza, Luciano Girão, e o seu tio, deputado estadual Lucílvio Girão, serão recebidos hoje no Palácio da Abolição para tratarem de apoio ao candidato Evandro Leitão. Na semana passada, nós dissemos aqui que o vereador Luciano Girão não havia acompanhado os seus colegas vereadores do PDT que aderiram à candidatura de André Fernandes pelo fato do seu tio, o Lucílvio, ter cargos no governo do Estado e a adesão dele, Luciano, a André Fernandes, geraria ou poderia gerar represália ao deputado, com a perda dos carguinhos que tem no governo. Pois bem, hoje isso ficará esclarecido e, sem dúvida, é uma afirmação muito séria. O vereador não resistirá às investidas do governador ou do governo, fazendo como fez a deputada estadual Emília Pessoa. A propósito de investida do governo do Estado para angariar apoio para a candidatura de Evandro Leitão, ontem, domingo, Nelson Martins, que é o secretário para as ações políticas, disparou ligações para deputados estaduais com votação em Fortaleza e deparou-se com algumas perguntas indiscretas, como uma
que a pessoa, ao atender a ligação, disse: "Oi, Nelson, ainda tens o número desse telefone?" Significando dizer que ele há muito não ligava para este parlamentar. E Nelson, um tanto quanto constrangido, sem dúvida, responsabilizou ao desprezo do abolição àquele parlamentar, responsabilizou a senadora suplente Augusta Brito, que foi por um tempo a secretária de Relações Políticas do governo, quando Catânio deixou de ser secretário para ser candidato a prefeito de Caucaia. Aliás, essa gestão da senadora suplente foi tão desastrosa, ou talvez aqui esteja enganado nesse exemplo que vou dar, porque ela não conseguiu eleger o prefeito do município de do Graça, na Serra da Ibiapaba, onde ela foi prefeita por mais de uma oportunidade. Eu fiz essa observação porque o candidato que foi derrotado lá é o ex-marido da senadora suplente. Não sei se foi a má ação na interlocução política do governo que motivou essa derrota lá no Graça, ou foi uma vindita para marcar o ex-marido. Evandro Leitão não ligou para nenhum cacique do PDT logo depois de conhecidos os resultados do primeiro turno da eleição. Ao contrário, André Fernandes se apressou logo na segunda-feira, dia 7, após o resultado do pleito, de ligar para alguns integrantes do PDT que têm o controle ou a liderança do partido. Essa manifestação crítica à adesão ou o anúncio de apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio ao candidato André Fernandes não se justifica pelo fato, primeiro, de o PT não ter procurado o presidente do partido, o presidente municipal da agremiação, para tratar de apoio no segundo turno. Ora, se não procurou, podia estar dando a ideia de que não interessava. E um dos deputados estaduais do PDT, o deputado Antônio Henrique, perguntado sobre essa situação de o PDT não ter sido procurado pelo candidato Evandro Leitão, ele dizia: não, ele está muito soberbo, ele acha que não precisa de mais nada porque ele tem o São Camilo com ele. Bom, Camilo é o inimigo comum de todos os líderes pedetistas, como é da ex-prefeita e deputada federal Luiziane Lins. Evandro confiou demais em Camilo Santana e agora está vivendo momentos difíceis. Já passou, ainda não passou porque a disputa não terminou, mas já está quase vencida essa história de busca de alianças. Essas alianças eram para ter sido feitas logo nos primeiros dias da semana passada, quando se conheceu o resultado da eleição, ou mesmo já a partir de domingo à noite. Os dois candidatos deveriam ter procurado os seus concorrentes pedindo apoio. André Fernandes fez isso. Evandro
não fez. E repetiu mais, quando um grupo de vereadores do PDT, liderado pelo presidente da Câmara, Gardel Rolim, foi ao escritório do político, do candidato Evandro Leitão, e não foram recebidos como deveriam ter sido. E se não foram recebidos, não foram bem tratados como gostariam de ser. Tudo isso afastou, e mais, a briga que há entre os principais líderes do PDT, a começar pelo Ciro Gomes, com o governo do Estado. Eles não precisariam procurar, nenhum deles precisariam procurar o Ciro, mas deveriam ter procurado o presidente do Diretório Municipal do partido, que, por sinal, é a principal liderança e o nome que representa ter um grande apoio do eleitorado fortalezense. Sarto, mesmo ficando em terceiro lugar, não pode dizer que aquela votação foi exclusivamente dele, se não tivesse o Roberto Cláudio ao seu lado desde o início da campanha eleitoral. A campanha do Evandro Leitão tem errado muito. Ele, em vez de evitar fazer os mesmos ataques que fez no primeiro turno ao candidato André Fernandes, poderia buscar outras razões para condenar a candidatura de André Fernandes, dizer porque ele não deveria, não deverá, não poderá ser prefeito de Fortaleza, mas não repetir as mesmas coisas. Foi dizendo que André é filhote de Bolsonaro, que é negacionista, que o André teve mais de 500 mil de votos. Ora, se dizendo isso e juntando a isso as críticas feitas pelo capitão Wagner, André Fernandes teve mais de 500 mil de votos, por que repeti-las? Repetir pode até fazer com que ele tenha mais votos por conta dessas críticas. Esse marqueteiro parece que não está se havendo bem na campanha. Depois, Evandro cair na primeira jogada de André Fernandes, que foi trazer a rivalidade das torcidas e, sobretudo, aproveitar a mágoa de uma parte da torcida do Ceará contra Evandro Leitão. Por quê? E responder a essa crítica de André Fernandes. Foi exatamente por conta da resposta que cresceu essa movimentação. Hoje tem muita gente ligada a essas torcidas de Ceará e de Fortaleza fazendo críticas ao candidato Evandro Leitão. É preciso o marqueteiro pedir desculpas a Evandro, se responsabilizar em parte pela derrota, Evandro reconhecer que o São Camilo não obra milagres ou não tem fiéis no Ceará para seguirem a sua fé e partir para uma mudança na sua campanha para ver se evita o que está acontecendo. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias.